Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Podicólogas. Meu nome é Karina Pirro. Se você caiu aqui assim de supetão, você tá no canal onde a gente fala de neurociência, comportamento humano, psicologia, tudo de uma forma que você possa colocar em prática na sua vida para melhorar. E se você já tá aqui no canal, deixa já a sua curtida, já deixa aqui um comentário de um podcast que você tá esperando, quem você quer que convide. Hoje a gente tem um assunto muito especial com uma grande psicóloga. Então vamos lá. Vocês costumam falar assim: fulano é narcisista, minha mãe é narcisista. Existe um transtorno de personalidade narcisista. Existem traços narcisistas. Você sabe diferenciar um do outro? E o que te faz pensar que uma pessoa é narcisista? Vamos sair um pouco do senso comum e vamos aprender mais sobre esse tema? Eu estou aqui hoje com uma libélula. Ela vai explicar. É a Andressa Takeda, que é a escritora desse livro, que é uma obra premiada no Salão do Livro de Genebra. Vai vendo quem que eu convido. E o livro se chama Voa Libélula, Recupere Suas Asas após um relacionamento narcisista. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui. Eu sou muito fã do seu trabalho, então é uma alegria aqui poder compartilhar um pouquinho do conhecimento aqui com as pessoas. Nossa, nesse tem tema muita coisa tão esse tema. Importante. É bem importante. E foi isso que você falou, né? Hoje em dia todo mundo fala de narcisista e todo mundo coloca as pessoas na caixinha do narcisista. Então, todo mundo vira narcisista. E aí, quando a gente coloca as pessoas em uma caixinha sem entender o que realmente é um transtorno de personalidade, a gente acaba perdendo até a importância, a gravidade do que é conviver num relacionamento narcisista ou ter uma mãe, um pai narcisista. Então, vai se minimizando, né, os prejuízos, as consequências, porque todo mundo é. Exato. Né? Quando a gente acha que todo mundo tá faltando informação, né? Exato. Então, vamos começar. Eu queria só te conhecer um pouquinho e até apresentar para as pessoas também. Então, fala um pouquinho da sua formação e como é que você caiu no tema de narcisista. Sim, lá atrás eu já tive relacionamentos tóxicos. Eu tive uma sequência de relacionamentos onde eu era traída, desrespeitada. E aí, quando eu olhei no quarto namoro, eu falei assim, meu Deus, o que existe em comum aqui? Eu. Então, eu precisava olhar para dentro, eu precisava me curar primeiro para mudar o padrão de relacionamento que eu estava escolhendo inconscientemente para minha vida, né? E foi quando eu comecei a me curar. Eu era uma pessoa extremamente insegura, uma autoestima baixíssima, uma autocobrança enorme, então trazia culpa sempre para mim. E aí eu fui entendendo que eu precisava me tratar melhor, que eu precisava me amar, que eu precisava me aceitar para não ser a boazinha nos relacionamentos. A submissa, né? A submissa, que aceita tudo para não perder a outra pessoa. Então, quando eu comecei a falar de relacionamentos em 2020, na pandemia, porque antes eu dava treinamentos, trabalhava muito mais em empresas, dando treinamento de inteligência emocional, na parte corporativa, e aí veio a pandemia. E aí eu falei, bom, vou começar a trazer conteúdo na internet. Só que todo mundo pedia dica para mim sobre relacionamentos, porque eu tinha um relacionamento muito bom, muito saudável, eu já estava curada, já estava num relacionamento bom. E eu falei, bom, é sobre isso que eu vou falar, sobre relacionamentos. Só que eu falo assim que Deus vai nos guiando, assim, porque começaram a chegar muitas perguntas sobre relacionamento abusivo. E aí eu fui falando sobre isso. Quando eu vi, eu só estava falando sobre isso. Então, eu acho que assim, eu não escolhi falar sobre isso. Eu fui levada para esse caminho.
E é algo que me traz muita gratidão, porque, assim, eu conheço esse lugar, eu vejo aquela mulher insegura, que aceita menos do que merece, que está ali no fundo do poço e, de repente, ela começa a se enxergar, a recuperar a autoestima, a ter, né, poder de escolha, a desenvolver uma autoestima, uma autoconfiança. E aí ela fala, opa, peraí, eu não aceito esse tipo de situação, eu não aceito mais. Então, foi por isso que eu resolvi, que eu fui sendo levada para esse caminho. E hoje já faz 6 anos, né, que eu trabalho especificamente nessa área. E o programa terapêutico é algo assim que tem mudado a vida de muitas mulheres e que eu chamo de libélulas. Porque libélula significa renascimento, significa transformação. A libélula, antes dela voar, ela é uma ninfa que ela vive debaixo da água, no escuro, no lago, ela vai se adaptando até que ela emerge, ela entende, opa, peraí, esse não é o meu lugar. E aí ela tira as asas para fora e voa alto. E é isso que eu vejo, que eu venho vendo, né? Esses milagres, eu chamo de milagres, né? Que eu venho presenciando nesses últimos bom, né? anos. Quando a pessoa se salva. Assim, é uma coisa assim, indescritível, né? Você vê aquela mulher que chega ali, grande parte querendo acabar com a própria vida, e aí você vê ela ali, opa, não, peraí, eu consigo sair daqui. E aí ela vai, aos pouquinhos, se reconectando, se resgatando, e de repente ela está ali vivendo 10 anos em um, que ela se descobre, ela se resgata, ela quer viver, então assim, não tem preço. Então, o que você chama de narcisismo, para dizer que um relacionamento é narcisista? Sim, o transtorno de personalidade narcisista é um conjunto de características da personalidade da pessoa. Então, muitas pessoas falam, ele me traiu, ele é narcisista, ele é egoísta, ele é narcisista, ele tudo tem que ser do jeito que ele quer, ele é narcisista. Não, opa, peraí. Vamos entender o que é esse transtorno. O transtorno é um conjunto de características inflexíveis, são características que acompanham essa pessoa ao longo da vida dela. São características mais permanentes, não são características, não é algo pontual. Então, é uma pessoa que tem um senso de superioridade, uma falta de empatia, uma pessoa que não se importa com o sofrimento do outro, uma pessoa que tem um nível de inveja muito alto, uma pessoa que fantasia, ela cria histórias, narrativas para que ela esteja ali no topo, ela seja melhor e maior que as outras pessoas. Porque, no fundo, ela tem um vazio muito grande. Então, ela cria um falso eu, uma capa, uma fantasia, para que ela receba essa validação, esse aplauso das pessoas, e ela consiga, então, se sentir no poder, ela consiga se sentir maior que as outras pessoas. E ela tem uma necessidade de explorar as outras pessoas. Então, o relacionamento com uma pessoa narcisista não é um relacionamento de troca, é uma relação onde a pessoa narcisista ela vai sugar tudo que ela precisa em busca de uma vantagem pessoal. Não é uma relação onde existe um amor, existe um afeto, existe o afeto, o carinho, né? No sentido de que aquela pessoa ela vai seduzir, mas ela quer algo de você. Ela quer palco. Ela quer palco, às vezes ela quer poder, ela quer status, ela quer dinheiro, ela tem o que se chama, né, de suprimento narcísico. Ela está em busca de algo. Uhum. E todo narcisista, no fundo, tem essa insegurança ou existe narcisista que se acredita superior? Ele cria essa crença de que ele é superior. Mas, no fundo, ele tem um vazio, porque
ele precisa diminuir, ele precisa destruir a felicidade da outra pessoa, ele precisa da reação emocional da outra pessoa para que ele se sinta no controle. Então, existem, na literatura, vários costumam separar em duas vertentes, né? Que é o narcisista grandioso e o narcisista vulnerável. O narcisista grandioso é aquele que é o pavão, né? Aquele que se mostra muito autoconfiante, é o cara que é CEO, que vai contar ali a história de ele sucesso. Tem de sucesso, né? E muitas vezes a fantasia ela é tão grandiosa que a pessoa que convive com ele fala assim, não, eu não acredito que ele está falando uma coisa dessa. Quem vai acreditar? Mas ele acredita na própria mentira dele. Então, existe uma parte dele que quer acreditar naquela mentira. Então, ele vive uma imagem. E a linha é tão tênue entre ele acreditar naquela verdade que ele conta e ele faz de tudo, um esforço desesperado para não lidar com o vazio que ele sente, com quem ele é de verdade. Isso, né, que a literatura chama de fúria narcísica. Quando ele entra em contato com quem ele é, vem a fúria. Quando ele vê que ele não tem o poder, que ele não tem... que ele não consegue dominar as pessoas, ou então ele é destituído de um cargo, ou então não consegue dominar a esposa, enfim, aí, ou ele é criticado, vem essa fúria, porque ele percebe, opa, eu não sou... Tá me quebrando, eu não sou esse Deus todo-poderoso. E aí vem a raiva. Já o vulnerável, ele é uma pessoa onde ele demonstra a insegurança dele. E ele manipula através do vitimismo. Então, esse tipo de narcisista é muito mais difícil de identificar. Você tem um exemplo de um comportamento que ele pode fazer? É uma pessoa que ela é a coitadinha. Ela é sempre a coitadinha. Então, tudo vai girar em volta dos problemas dela. Tudo é sobre ela. Então, assim, quando a gente fala assim das características principais que estão lá no DSM-5, aí a pessoa vai falar assim, mas não tem que ter um senso de superioridade? Mas o senso de superioridade do vulnerável é camuflada. Ou seja, eu sou superior, só que fulano não deixou... a culpa sempre vai ser do outro para ele não ter este lugar de destaque, dele não conseguir o que ele quer. Então, tudo gira em torno dos problemas dele. E ele vai... Só que ele tem todos os outros comportamentos. Ou seja, ele é uma pessoa invejosa, ele não tem empatia, ele vai manipular, ele vai sempre se relacionar em busca de algo que outra pessoa pode oferecer. Então, tem todos os critérios, só que a forma dele manipular é velada. Por isso que as pessoas demoram muito tempo para entender que está numa relação narcisista. São as pessoas, as vítimas de um relacionamento narcisista vulnerável são as que mais sofrem, porque é muito difícil ela entender. Ela acha que ele é coitadinho e que ela é responsável pela felicidade dele. Porque no início, o que ele vai falar? Você é a mulher da minha vida, eu só consigo ser feliz ao seu lado, você é a pessoa que eu não tenho ninguém no mundo, eu só tenho você. Então, ela sente aquela responsabilidade e aí qualquer coisinha, nossa, eu faço tudo por você, olha só, e você faz isso comigo. Então, assim, é tudo em torno do vitimismo dele, ele manipula através desse vitimismo. E a pessoa que está com ele, normalmente tem, né, aquela síndrome da salvadora,
E aí ela vai. E ela vai levando ele, muitas vezes sendo explorada financeiramente. Ela se torna, né? Ela se torna a mãe, ela se torna o banco, a oficina, caixa eletrônico, ela se torna tudo dessa pessoa. Entendi. São vítimas completamente diferentes, né? Porque a outra provavelmente deve se sentir muito inferior, né? Porque o outro tá na grandiosidade dele, é tudo sobre o poder dele, mas ele sente que ele tem esse poder. Ele deve diminuir o outro, né? Isso. O grandioso... Normalmente, o grandioso é aquele que tem sucesso, que tem poder... que ele chega lá. Ele chega lá, porque ele vai ali através do foco dele em resultado e atropelando todo mundo que ele vê pela frente, e enganando, e ele consegue. E aí, normalmente, é aquele que vai podar financeiramente a vítima. Então, ela não pode trabalhar, ela tem que ser dependente financeira dele, né? E ele consegue controlar através também das finanças. Já o vulnerável é aquela pessoa que é acomodada, é encostada, porque ela é uma vítima, ela não consegue. E aí, quem se relaciona normalmente com o vulnerável é aquela mulher forte, independente, que resolve tudo. Aquela que muitas vezes viu os pais, viu a mãe sofrendo num relacionamento abusivo com o pai, e ela falou assim, opa, eu não quero ser igual à minha mãe, então eu vou trabalhar, eu vou ser independente. E aí ela não se permite ser ajudada. Ela que resolve. E aí ela acaba atraindo justamente aquele que ela precisa cuidar, que ela precisa salvar. E lá no fundo, tudo isso, né, se a gente for parar para analisar, vem de um enorme medo do abandono. Porque ela fala assim, bom, se eu salvar ele, ele não vai me abandonar. E aí ela acaba se envolvendo justamente com aquele imaturo, aquela pessoa abusiva, ou, né, dependente químico, a uma pessoa problemática que ela vai precisar salvar, evitando o abandono. Tem o abandono, mas pensando nos esquemas, você já leu sobre os esquemas do Jeffrey Young? Pode ser uma sensação de inferioridade dela também, né? Também. Então, não sei se outra pessoa vai me querer, né? Pode ser um esquema de inferioridade, de defectividade. Também favorece esse tipo de relacionamento, favorece, né? Também. E aí, assim, ao mesmo tempo que ela se sente, né? Eu vou salvar, eu vou ser independente, eu dou conta. Também tem o senso de insuficiência. Né? Porque se a gente for na raiz, nós precisamos, desde a infância, de proteção, segurança, afeto, o alimento emocional. E quando a gente não tem isso, a gente vai desenvolvendo vários esquemas, né? Eu não sou boa o suficiente, porque se eu fosse, meus pais teriam me dado afeto. A outra pessoa vai me deixar. Eu preciso dar conta de tudo. Eu preciso me esforçar para manter esse relacionamento. Eu não posso receber... ela não aprende a receber amor, porque ela não teve dos pais. Então, ela que faz, ela que salva o relacionamento. Ela pega ali o 100% da responsabilidade pelo relacionamento. Então, ela acaba sendo vulnerável a esse tipo de relação. Agora, existem essas mulheres que são... A gente está falando de homem narcisista, mas poderia ser o oposto, né? Homens ou mulheres, né? Mas, é bom a gente frisar, porque sempre tem... mulher também é narcisista, gente. Sempre não tem gênero, né? Não tem gênero. Mas a gente está dando um exemplo para não ficar falando se for ele e ela. Mas supondo que seja uma mulher, o homem narcisista. Existe a possibilidade dessa mulher tá lá bem resolvida, tá? Seja lá o que quer ser bem resolvida. Fez a terapia dela, já conhece os esquemas dela e tudo mais, tá fortificada. Entra num relacionamento que geralmente no começo com essas pessoas pode ser maravilhoso, né? Sim, é maravilhoso. E aí você se apaixona por uma pessoa dessa e você é madura.
E aí, aos pouquinhos, essa pessoa vai fazendo o jogo dela. Uhum. E essa pessoa cair nesse jogo, mesmo sendo madura? Sim, é possível, porque, né, uma pessoa narcisista é extremamente manipuladora, é um ator nato, mas normalmente essa vítima ela tem alguma vulnerabilidade. Muitas vezes ela pode ser madura emocionalmente, bem-sucedida, bem resolvida, e aí ela acabou de se separar. O narcisista, ele vê essa vulnerabilidade, ele vê, porque ele vai preencher isso. Porque no início é muito esse, né, a gente chama a primeira fase do ciclo de abuso narcisista de love bombing, que é o bombardeio de amor. Nessa fase é tudo muito intenso. Então é mensagem 24 horas, a pessoa fala que ama em poucos dias, né? Em poucas semanas já está pedindo em casamento, já está falando de filhos, já está. Então é tudo muito intenso, muito exagerado. Uma pessoa que ela está num bom momento da vida, imadura emocionalmente, com a autoestima em dia, ela vai. O alerta vai ser ligado, né? Opa, que exagero é esse, né? Eu já me dou tudo isso, eu já me dou atenção, eu já me priorizo, eu não preciso disso tudo, muito pegajoso, né? Vai na linha do então pegajoso. ela vai perceber ali os sinais, ela vai entender que aquilo é muita intensidade pro pouco tempo. E uma pessoa que tá, né, com essa autoestima em dia, ela vai ter cautela. Ela não está sedenta por afeto, ela não está sedenta por validação, ela não precisa disso. Como ela não precisa, ela vai, opa, calma, vamos ver como ele reage, vamos ver como ele é com a família, vamos ver o histórico, vamos ver como ele se comporta no trabalho, vamos ver como que ele reage nas situações onde as coisas não giram em torno dele. E quando eu critico ele? E quando eu questiono, e quando eu confronto? Isso só o tempo. Só. Então, eu falo que, assim, um ingrediente essencial para um relacionamento saudável é o tempo. Porque conhecer a outra pessoa é essencial. Só que quando a pessoa está vulnerável, né, às vezes ela é super, né, terapeutizada, super... mas ela está num momento de carência, ou um momento que está muito tempo sozinha, ou um momento que ela acabou de se separar, perdeu alguém da família. E aí ela fica um pouquinho mais vulnerável. E aí vem alguém super acolhedor, né? Suprindo todas as necessidades, né? Gera um vínculo rápido, né, Andressa? Muito rápido. E é isso que as pessoas não entendem, né? Mas como assim? Esse vínculo, ele é rápido porque a pessoa espelha, né? Tem uma técnica do narcisista, é o espelhamento. Então, ele observa o que a vítima gosta, os desejos dela, os sonhos, as opiniões. E ele, como um camaleão, vai se moldando para ser exatamente o que a vítima deseja. Tudo que você precisa. Por isso que ela tem a sensação de alma gêmea. E aí ela fala, nossa, por isso que demorou, é que Deus estava caprichando. Ele eu nunca, nossa, ele é igual a mim, nossa, assim, a minha alma gêmea, tem os mesmos sonhos. Será? E confunde porque o narcisista do livro, ele é egoísta. Mas nesse caso, como ele é manipulador, ele vai fazer todas as suas vontades e não vai parecer egoísta, né? Exato. Porque ele está fazendo um jogo ali de te encantar e que some o egoísmo, né? Porque ele está fazendo por mim, ele pensou em mim, é o meu restaurante, né? Que é uma empatia cognitiva, né? Não é uma empatia emocional. As pessoas confundem muito. Mas ele é empático porque ele fazia isso por mim. Tá, ele realmente sentia a sua dor ou ele entendeu que você gosta disso e fez isso para te agradar, para você
achar que ele gosta de você. É diferente o Muito emocional do cognitivo. Ah, eu sei que a Karina gosta de bolo de chocolate. Eu vou passar na padaria, comprar um bolo de chocolate, ela vai pensar que eu gosto dela, né? Agora, a Karina tá chorando porque, né, o gatinho dela tá doente. Ai, nossa, que frescura, o gatinho tá doente, entendeu? Então, assim, é nessas nuances que você percebe, né? Eu tenho vítimas que perderam, perdeu uma pessoa da família, estava de luto, e aí foi punida porque não fez sexo naquele dia que ele queria. Então, assim, a falta de empatia você percebe nos momentos de sofrimento. E não nos momentos positivos. Perfeito, muito bom. Porque eu vejo muito isso, Andressa, mas, nossa, ele é uma pessoa tão generosa. Ele ajuda todo mundo. Sim, gente, o narcisista ele vai ser extremamente generoso. Vai estar em trabalho voluntário, vai estar na igreja, vai ajudar todo mundo que passa na rua. Mas essa ajuda não é uma ajuda genuína. Não é porque ele se importa com o outro, é porque ele quer ser visto como uma boa pessoa para as pessoas falarem: nossa, como ele é legal, como ele é gentil, como ele é generoso. E isso traz uma confusão muito grande na cabeça da vítima. Porque ela fala assim: ele é uma pessoa boa, só que comigo ele está me tratando mal. Eu acho que sou eu, o problema está em mim. Porque lá no início, no Love Bombing, ele era maravilhoso comigo. Eu que devo estar fazendo alguma coisa errada. E essa é uma fase, a fase da desvalorização, que é a segunda fase do ciclo, é quando a vítima ela começa a se desconectar dela, se despersonalizar. Porque ela começa a fazer de tudo para agradar o narcisista, na chance dele voltar a ser o príncipe encantado lá do início. Porque se ele deixou de ser o príncipe, deve ser alguma coisa que eu fiz, né? Deve ser no pensamento dela. Sim. Ele é maravilhoso. Todo mundo gosta dele. Uhum, todo mundo. Todo mundo gosta dele, né? E se ele tá agressivo ou grosso aqui em casa, e ele ainda fala que é por minha causa, né? Então deve ter realmente algo em mim. Eu não tô sendo uma boa esposa. E ele começa a criticar. Então, ela começa a se moldar. Então, ela vai... É aí que entra a parte do isolamento, né? Ele começa a afastar. Ah, porque a sua amiga tem inveja de você, ou a sua amiga tá dando mole para mim. Ah, os seus pais não gostam de mim. Ah, porque esse esporte que você faz não é legal, vai te machucar, eu tô aqui para te proteger. Você não precisa disso. E aí ela vai se afastando da família, dos amigos, dos hobbies, até da profissão, muitas vezes. E ela vai ficando ali sem vida, né? Sem força, sem né? Sem vida, sem força, sem referência, porque não tem ninguém para olhar para ela e para falar assim: olha, o que está acontecendo com você? Você não é mais aquela pessoa espontânea que costumava rir, que falava. Você não tem, cadê seu brilho? Não tem ninguém para falar. E aí ela vai, a referência dela é apenas o que ele fala. E aí ele vai falando: você não sabe fazer nada direito, você só tem o que tem por minha causa. Aí começa também a triangulação, onde ele começa a comparar a vítima com outras pessoas, com a ex, com a mãe, com a esposa do amigo. Vem o tratamento de silêncio, onde ele começa a ignorar ela. O tratamento de silêncio é um adestramento, porque... Você não está fazendo o que eu quero e eu me silencio até você se comportar? Seria mais ou menos isso? Ele começa a ficar em silêncio, intencionalmente em silêncio, e fica assim, semanas, às vezes meses, sem conversar com a vítima, ignorando, e ela começa a ficar desesperada. O que eu fiz? O que aconteceu? Fala comigo, vamos conversar. E ele: não, nada, tô ocupado, e vai ignorando. Então, ele vê ela surtando.
E aí, ela, depois ele volta como se nada tivesse acontecido. Então, o que, que ela começa a aprender? Opa, se eu questionar alguma coisa, se eu confrontá-lo, se eu fizer algo que desagrada, vem o tratamento de silêncio. É melhor eu ficar quieta. E aí ela começa a pisar em ovos. Aí vem a tensão. Essa é por isso que ela se afasta dela, que ela fala... ela perde o poder de fala, né? Por isso que todas as vítimas de relacionamento abusivo, elas se sentem caladas, silenciadas. Não é porque ele silencia ela de forma explícita, é de forma implícita. Ela deixa de falar com medo do que pode acontecer. É sempre tão conflituoso se não for do jeito dele ou dela, se for narcisista, que vai dando medo mesmo, né? Medo, é medo. Né, um dia ele trata bem, no outro ele trata mal. Isso vai gerando uma dissonância cognitiva, né? Eu não sei se ele é bom ou se ele é ruim. Ele trata mal, desvaloriza, humilha. No momento seguinte, ele quer beijo, quer sexo. E tá tudo bem, e age como se nada tivesse acontecido. Então, a cabeça dela vai ficando muito confusa. Na frente das pessoas, nossa, minha mulher é incrível, olha o trabalho que ela fez, ela é isso, ela é aquilo. Entrou dentro do carro, começa a tratar mal. Então, é muito incongruente, né? Incongruente. E tudo que é muito incongruente confunde demais, né? Confunde. Porque a gente precisa muito entender. Nossa mente gosta, né, do entendimento. Por isso que a gente pergunta tanto o porquê das coisas, né? Exato. Por quê? O que eu fiz? Mas ontem eu fiz isso e ele estava de boa, hoje não. Então E isso também, né, é uma das formas que o narcisista manipula demais, é o gaslighting. Que aí ele faz exatamente isso. É como se ela escrevesse no quadro, né? Hoje eu fui para academia, hoje eu fiz a unha, hoje eu trabalhei, e ele vai lá e apaga e escreve. Hoje eu fui na minha tia, hoje eu fui... e ela confunde, né? Opa, peraí. Ele começa a falar que eu fiz coisas que eu não fiz. Ele começa a falar que falou coisas que ele não falou. E dentro disso, ora ele trata bem, ora ele trata mal. Ora eu sou a mulher da vida dele, ora eu não valho nada. Imagina a confusão mental dela. Então, ela começa a perder a noção da realidade. Será que eu estou vendo? Será que eu estou vendo realmente? Será que eu estou viajando? Será que eu estou criando isso, né? Eu tenho, olha, as minhas pacientes, assim, eu vejo muito isso, Karina, assim. Olha, elas falam exatamente assim, Andressa, eu não consigo ter certeza que aconteceu. Então, assim, a dificuldade e a necessidade de eu lembrar, sabe? De eu pegar e falar, olha, semana passada você me contou que ele cuspiu na sua cara. Você lembra disso? Nossa, tinha esquecido, sabe? Igualzinho no meu consultório. Você sabe, lógico, a gente atende, né? E eu estava até antes de vir para cá vendo se existia algum dado estatístico sobre o número de transtorno narcisista. E eu achei grande o número, porque fala-se, em geral, em 5%. Sim. 5% é muito. Significa que a cada 20 pessoas, não é isso? Uma não é isso? Não, 5% a cada... Não, 200 pessoas, uma. É isso, 200 pessoas, uma. Porque 1% seria... É isso? Eu falei 5%? Você falou 5%. Desculpa, se é 5%, viagem minha. Cada 100 pessoas, 5. Estou viajando. Mas o TR, atualizado, o DSM-5 atualizado, ele fala em até 6,2%, né? Tem alguns lugares 6%.
E se a gente pensar 6% a cada 100 pessoas, que é 2 salas de aula, a gente, né? A gente está falando de 100 pessoas, são 6, é muita Não, coisa. e fora que se a gente entrar nas nuances, tem uma subnotificação, né? Porque para uma pessoa chegar a ter o diagnóstico, né? Sim. Que tem um monte de gente diagnosticando aí. Sim, mas são as que têm diagnóstico. O diagnóstico, ele precisa ser feito na presença do narcisista, o que é, muito Qual narcisista vai para uma terapia? Porque ele não vai na terapia porque ele quer se tratar. Ele vai ou normalmente forçado pela, né? Tipo, a esposa fala, olha, eu só fico com você se você for à terapia. E aí ele vem pro consultório, tenta manipular, e muitas vezes manipula o psicólogo, o terapeuta, se ele não tiver esse conhecimento. Maravilhoso, né? E... ele manipula ou muitas vezes quando ele tem alguma comorbidade, né? Ele tem ali um transtorno de ansiedade ou depressão, algum outro tipo de transtorno que faz com que ele vá e busque a terapia. Sim. Agora, eu tô lembrando de um caso que ficou comigo 1 ano e meio, bem... esquecendo, como você disse, assim, sabe? Olha, semana passada você trouxe isso. Nossa, é verdade. Assim, assustador como a vítima deposita nela a culpa daquilo tá acontecendo. Afinal, aquela pessoa é boa com todo mundo. Exatamente o que você está contando. E aí teve uma sessão específica que eu fiz uma técnica de psicodrama. E na técnica de psicodrama, como ela tem uma filha e ama muito, eu fiz o papel da filha e fingi que esse relacionamento era o meu namorado. Então eu falei, eu vou te contar ela dissociou. Então eu falei, eu vou te contar uma história, eu tô me posicionando como sua filha, e aí eu vou te contar uma história como se eu estivesse namorando, tudo bem? Tudo. E aí eu contei a história do marido, né, dela, só que como se fosse o namorado dela. Olha, mãe, aconteceu isso, aí ele fez isso, não sei o quê. Olha, mas eu acho que a culpa é minha, né? A culpa é minha, como ela pergunta pra mim. E aí ela falou, separa. Aí eu falei, não, como que eu vou separar? Ele é uma pessoa tão boa. Não, ele não é bom, não. Então, foi só nesse psicodrama que ela conseguiu, de fora... Exato. Ver que se esse relacionamento fosse com a minha filha, não, separa, porque tem coisa errada. Não, o psicodrama eu uso muito porque, assim, ela só consegue enxergar o que ela está vivendo se ela olhar de fora. Quando ela olha de dentro, ela assume a culpa, ela acha que o problema é dela e ela não consegue enxergar. Ela só consegue mesmo enxergar a situação quando ela vê de fora. Quando não é ela passando pela situação. E é exatamente... E eu acho que isso tem muito a ver com a questão da personalidade, né? O grau de afabilidade dela é alto, né? Traduzindo empatia, alta. E aí, o que ela faz? Ela, quando é outra pessoa, ela consegue enxergar. Agora, quando é ela... Aí vem o quê? Vem a falta de amor próprio. A falta de amor próprio. E muita confusão, né? É muita confusão. Então, muita, demais. Não tem essa clareza, né? Assim como a gente tem essa clareza. Por isso que a gente brinca, né, gente? De imaginar que essa sua situação está acontecendo com alguém que você ama, o que você falaria. Esse exercício é para mudar a forma como você vai acessar a sua parte mais racional, vamos dizer assim, né? Exato, porque assim, se a gente... normalmente, essa mulher, essa vítima de um relacionamento abusivo, ela já é a própria abusadora. Então, ela se culpa o tempo inteiro. Sim. Ela se cobra demais. Ela é perfeccionista, sempre coloca um outro em primeiro lugar.
não consegue dizer não, não estabelece limites. Então, ela não se vê, ela não tem senso de importância e sempre vai colocar o outro em primeiro lugar. Então, ela acaba estando vulnerável porque ela já se trata assim. E aí, quando a gente coloca uma melhor amiga, né? Será que ela faria isso com uma melhor amiga? Ia ficar comparando, ia ser tão crítica, tão exigente? Não ia. Não ia. Então, essa é uma forma muito, muito boa da pessoa se ver. E assim, a carga de cortisol, né, liberada no cérebro é tão grande, porque essa pessoa ela está tensa o tempo inteiro, ansiosa. Ela nunca sabe se ela vai ter um grito ou se a pessoa vai colocar ela no céu, se vai tratar bem, se vai tratar mal, ou vai culpar ela por alguma coisa que ela nem sabe. Então, é uma liberação de cortisol o tempo inteiro. Ela fica hipervigilante. E essa sobrecarga de cortisol encolhe exatamente o hipocampo, que é a parte responsável por memorização. Então, ela esquece as coisas que ela viveu. Na semana passada, ela esquece a gravidade das coisas. Parece que fica preto e branco lá longe. Que não foi com ela que aconteceu, né? É exatamente isso que ela se relata. Mas não sei se foi bem assim. Isso. Talvez eu não tenha te contado tudo. Acho que tem a minha parte ainda, né? Eu já vi muito isso de paciente. Olha, deixa eu te contar exatamente o que aconteceu, porque pode ser que eu esteja tendo um viés aqui, você, né? E eu tô falando mal dele. Deixa eu falar que eu também tenho problema. Né? Eu já ouvi muito isso, assim. Eu acho que eu provoquei, porque aconteceu isso, né? Elas protegem, né, o próprio abusador. É engraçado isso, porque assim, eu vejo fases da vítima, né? Lá no início, ela nega aquilo que está acontecendo, porque talvez ela nunca tenha se sentido tão especial, tão amada, tão valorizada, como ela foi nessa primeira fase do ciclo de abuso. Então, ela fica ali naquela idealização tão grande que ela não quer soltar, ela fica apegada àquele início, ela constrói uma fantasia paralela na mente dela e ela se apega àquilo. Então, ela não consegue, ela entra ali num processo de negação. E aí ela, né, ativa os mecanismos de defesa, né? Compensação. Ele é assim, mas ele é bom pai. Ele é assim, mas pelo menos ele não me bate, né? Pelo menos ele faz isso. Ou então começa a justificar. Ele é assim porque ele tem problemas na infância, ele foi abusado. Ele tem assim porque o trabalho dele é muito estressante. Ou então ela entra numa fantasia, né? Não, mas isso vai mudar, vai ser diferente. Ela nega. Aí, depois de um tempo, quando ela começa a viver intensamente nessa fase de desvalorização, chega um momento que ela entra no limite. Ela fala, não dá mais. Só que, o que ela começa a pensar? Na culpa. Aí ela começa a se moldar de tudo quanto é jeito. De mudar roupa, cabelo. Tem paciente aqui que colocou silicone e que corta cabelo. Gente, é assim uma loucura. Que é uma tentativa ainda da relação, é isso? De salvar a relação. Então, ela vai se moldando para agradar e fica ali na função do outro. Passou dessa fase, viu que nada que ela faz adianta ou muda nada, ela começa a tentar, então, mudar o outro. Aí leva para a igreja, leva para terapia e tenta todos os artifícios para mudar o outro. Não consegue. O que ela entra na fase de resignação? E aí eu vejo muito isso, principalmente no Instagram, seguidoras. Quais são as estratégias para lidar com o narcisista? Como que eu posso lidar? Como que eu posso... como que eu consigo conversar? Como que eu consigo não sofrer tanto? Porque ela quer ficar ali de um jeito que ela consiga minimamente sobreviver. Só que chega um momento que não dá mais. Sim. Que aí ela entende que, bom, esse relacionamento está me adoecendo
E se eu ficar aqui, eu não vou nem sobreviver. E aí ela começa a buscar ajuda. E aí e a essa última pergunta, fase... ela já é assustadora, né? Quando você se faz a pergunta, como eu faço para lidar com um narcisista e essa pessoa é o seu marido? Você já percebeu que ele é? Essa pergunta significa como que eu faço para conseguir sobreviver nessa relação? E tem um indiano, uma vez, eu acho que era um indiano, desses meio gurus, assim, sabe? Não sei se você viu já. E ele fala assim, quanto de veneno você acha que você precisa comer até você morrer? Porque é mais ou menos essa pergunta que ela está fazendo, né? É mais ou menos isso que ele fala, né? É isso que ela está perguntando, né? Como que eu faço para comer veneno e não morrer? É o que eu falo, assim, você tem a opção, você pode escolher permanecer nesse relacionamento, mas tenha a consciência de que o custo é muito alto, e o custo é da sua saúde mental, emocional, física, social, financeira, espiritual, toda e essa familiar, saúde. Porque se você tem filhos, seus filhos ainda vão viver esse sofrimento de em casa ver gaslighting, ver tudo isso que criança não é besta, né? Tá vendo o tipo de relação. Eu acho que assim, essa assim é a coisa que eu ouço que eu falo, não, por favor, que eu tô aqui por causa dos meus filhos, não faça isso. Não, você não tá por causa dos filhos. Porque colocar, além de você estar colocando uma carga que não é deles, uma responsabilidade que não é deles, uma criança que cresce num lar abusivo, vendo conflito, às vezes ela pode até não ver briga, mas ela sente, a criança é totalmente emocional, ela está ali absorvendo as emoções do ambiente, ela entende, né? Ela vai crescer com dificuldade de aprendizado, afetando o desenvolvimento emocional, a formação da autoestima, da personalidade. Da escolha de parceiro. Sim, e na vida adulta vai repetir o padrão, né? E, inclusive, uma coisa que eu vejo muito é que a criança, né, filho ou filha de narcisista, ela sente a ausência emocional, né, daquele pai ou daquela mãe. E aí essa criança começa muitas vezes a imitar o comportamento, né, do pai ou da mãe narcisista em busca da aceitação. Então eu vejo assim mães desesperadas. Andressa, ele está fazendo a mesma coisa que o pai. Será que ele é narcisista? Não, gente, não é, porque o transtorno de personalidade ele só é diagnosticado na vida adulta. Tem toda a formação da personalidade, das experiências. Então, não, é uma criança em formação que está tentando modelos, sobreviver. Né? Ela está tentando se adaptar para receber o que ela busca, que é afeto, que é carinho, que é validação. Então, gente, se você está ouvindo isso, os seus filhos precisam ser a sua maior motivação, a sua mola propulsora para você sair desse lugar de sofrimento. Porque é o exemplo que a gente está dando para aquelas crianças. Sim. O que faz, em geral, as pessoas ficarem nesses relacionamentos, a psicologia fala bem um nome, que é evitação experiencial. Né? Que é muito importante colocar num papel Sim. Quais são... E é difícil, porque você já sabe quais são os malefícios de ficar. Você já está contando, talvez, na sua terapia ou para suas amigas, todo o mal que você está vivendo. Mas o que te faz ficar? Primeiro, escrever uma lista grande, né? Sim. Quais são os benefícios de ficar? Porque, incrivelmente, sempre existe um benefício a curto prazo. Não a longo. Ou às vezes até esse benefício, muitas vezes ele é fantasiado, né? Porque é uma falsa sensação de amparo. Então, assim, o que eu ouço muito, assim, de várias pacientes, Andressa, só o fato de eu dormir com ele já me traz uma sensação de segurança. Só o fato de eu ter alguém. Então. Então, eu tenho uma paciente que, assim, eu lembro dela falando, Andressa, a sensação maior de segurança que eu tenho é quando
o trinco, né? Ele chega do em trabalho e o trinco se abre e ele entra em casa. Então, assim, só esse fato, para mim, já é o suficiente. E era um relacionamento extremamente abusivo, onde muitas vezes ele não voltava para casa. Então, qual que começou a ser a migalha dela? Ele chegar em casa. Entendeu? Então, assim, você começa a ver a distorção do que é o mínimo. Só que muitas vezes essa pessoa ela não tem referência de um relacionamento saudável. Às vezes ela viu, né? Às vezes ela viu o pai batendo na mãe. E aí ela fala assim: meu relacionamento é ótimo, é maravilhoso, porque ele não me bate. Então, a falta de referência externa também faz com que essa pessoa ache que é ok, é isso que a vida tem para mim e tá tudo bem, dá para aguentar. Se a minha mãe aguentou, por que eu não vou aguentar? Então, começar também a buscar em amizades ou então, né, livros, aonde você puder, referência do que é um relacionamento saudável. Porque aí ela vai começar a perceber, meu Deus, isso não é normal. Sim, você sabe que um primeiro vídeo meu que viralizou, eu fiz uma mímica de uma voz da Márcia Sensitiva. Sabe quem que é? Sei. Piradinha. E a Márcia, ela só fala isso. Não, só faz isso. E era meio Dia dos Namorados, eu até deixei já separado, porque eu vou soltar de novo, porque eu pus uma frase assim, como se alguém estivesse me perguntando, a gente briga, mas é normal, né? E aí vem a risada dela. Não. E quando eu fiz isso, viralizou porque gerou uma polêmica. Sim. Né? Porque como assim? Lógico que é normal brigar na relação, é normal brigar na relação. É normal dentro do parâmetro do que você enxerga que é normal. Exato. Né? Porque dentro do meu parâmetro, briga não é normal. Para do relacionamento que eu aprendi a ter, briga não é para ser normal. Né? E tem uma outra fala que, assim, valida o senso comum de que todo relacionamento tem briga. E é complicado, é tudo igual, só muda de endereço. É difícil. Gente, assim, a quantidade... Às vezes até pessoas, assim... na religião, líderes religiosos, né? Várias pessoas falam, não, casamento é difícil. Assim, obviamente, temos duas pessoas de personalidades diferentes, experiências de vida diferentes, né? Então, são pessoas que vão, obviamente, se esforçarem, vai ter ali um esforço de cada um para chegar a um alinhamento. Exato. Mas isso aqui é o que é relacionamento. Os dois estarem dispostos a construir uma relação que, sim, exige esforço. Sim. Mas pode até ser desafiador para a pessoa que não tem habilidade de se relacionar. Talvez ela vai ter um pouquinho de dificuldade, mas não é difícil, não é ruim, não é... eu acho que essa crença que está tão enraizada, que virou um senso comum, acaba trazendo para as pessoas um conforto, um conforto, né? Tá tudo bem. Falam que é difícil, até o pastor fala, então, né? Ele assim é o maior mesmo. líder dentro da igreja, então deve ser difícil mesmo. É assim mesmo. E ninguém pensou que ele pode ter dificuldade, né? Que pode ser uma imaturidade emocional dele, ou que ele tá com uma pessoa que ele não conseguiu ter relacionamento saudável. E eu acho que essa é a maior diferença de um relacionamento abusivo para um relacionamento saudável, um relacionamento... Pode ser que até não seja normal, né? Pode ser até que não seja extremamente saudável, mas um relacionamento em crises, mas que não é abusivo. É o diálogo. Porque num relacionamento abusivo, não tem diálogo. Num relacionamento com um narcisista, então, uma conversa com um narcisista, o que ele vai fazer? Você vai chegar para conversar sobre alguma questão, algo que te incomodou. Ele vai inverter a situação, trazer problemas
do passado, te acusar de coisas do passado, trazer comportamentos que você não gosta sobre você, e de repente tá ali 3 horas numa discussão, porque o narcisista ele quer ganhar a discussão, é como se fosse uma disputa. Então, não existe conversa, não existe ceder, não existe... E eu acho que essa é a grande diferença, né, da pessoa narcisista. Essa falta de empatia, onde ele está sempre provocando a outra pessoa para que a outra pessoa reaja emocionalmente, para que ele tenha esse poder sobre as emoções da outra pessoa. Acho que essa é uma diferença muito grande. E depois ele fala, né? Olha como você é desestruturada, né? Olha como você é louca, desequilibrada. Tá vendo como você é abusiva da relação, como você é narcisista. Muitas pacientes perguntam, Andressa, será que eu sou narcisista? Será que abusiva sou eu? Por quê? Porque... né, a amígdala cerebral dela está super estimulada, porque ela está ali, né, em constante tensão. Então, ela se torna uma pessoa reativa. Ela está vendo mentira, ela está tentando sobreviver, ela está tensa. E aí, ele faz alguma coisa e ela explode, ele pega aquilo e fala, tá vendo? Aí, ó, o nosso relacionamento não funciona porque você é louca, você é desequilibrada. E é nesse momento que ele filma, né, para mostrar para as pessoas, olha, tá vendo como ela é louca? Tá vendo como ela não consegue se controlar? E aí ela, nossa, eu errei. O problema tá em mim. Porque ela não é assim, né? Você já assistiu algum filme que caracteriza bem um narcisista? Ai, olha, tem bastante... Tem aquele, como que é o Jogo Duplo, caracteriza bastante. A Maid, que é a série, né? A Maid caracteriza bastante. Você já assistiu como que é? Ângela. Não. Ângela, olha, essa é uma série que... Essa é uma série, assim... Se a pessoa está num relacionamento assim, ela vai ter gatilhos, porque é um gaslighting tão grande, que ela fica assim extremamente pensativa se o problema está nela. A Ângela. A Ângela. Eu não vou falar muito para não dar spoiler, mas, né? Você assistiu O Médico do Mal? Não assisti. Cirurgião do Mal. Cirurgião do Mal. Eu queria que você assistisse e você... E aí a gente pode falar sobre ele. Quando você vai dando as características de um narcisista, você diria que são parecidas de alguma forma com de um psicopata? Eu acho que assim, bom, os dois eles têm o quê? Qual que é a característica principal? Os dois têm falta de empatia, né? Então, são 2 transtornos do grupo B que têm como principal característica a manipulação. Então, são muito similares. Agora, qual que é a diferença do psicopata? Enquanto o narcisista está focado em ter aplausos, em ter validação, em alimentar o ego frágil dele, o psicopata ele não tem um problema com o ego. Ele não está nem aí. Então, até no ciclo de abuso do relacionamento narcisista e psicopata é um pouco diferente. Porque o narcisista ele tem o love bombing, conquista, começa a desvalorização, a hora que a vítima não tem mais energia, não tem mais autoestima, não tem mais suprimento para oferecer, ele descarta. Mas depois vem a fase do hoovering, que é quando ele volta atrás para poder revalidar o ego dele, né? Porque ele é viciado na conquista e desvalorização. Já o psicopata, não. Ele não tem problema do ego. Então, ele não precisa ver se ele ainda tem poder sobre as emoções daquela vítima. Ele conseguiu, né, por exemplo, roubar o dinheiro dela. Ele vai para a próxima. Ele descarta e vida que segue. Então, ele não tem nenhum problema com o ego. Diferente do narcisista. O narcisista, ele faz o uso das pessoas para o ego.
Pro ego. E ele o psicopata faz uso das pessoas para a vida dele. Né? Assim, para os objetivos dele. O psicopata, ele tem o prazer no sofrimento da outra pessoa. Ele precisa daquele desprezo da outra pessoa, né? É claro que tudo, gente, que a gente fala aqui, né, é espectro. É lógico. Então, né, serial killer e tem o CEO, né? É que as pessoas pensam muito no serial killer. Falou exato. psicopata, é serial killer. A maioria não é serial killer. Exatamente. Né? Agora, tem uma questão que é em relação às leis. O psicopata, ele tem um desprezo total sobre as leis, porque ele é o poderoso, ele manda e ele não está nem aí. Então, inclusive, ele não tem medo. Acho que o medo dele é muito baixo. Então, a impulsividade dele é maior, porque ele não está preocupado. Agora, já o narcisista, ele tem uma preocupação com a imagem dele. Então, ele respeita as leis, né? Ele respeita mais as leis e as regras do que um psicopata. Então, o psicopata, ele é mais tendente ao crime. A gente vê isso muito, né? O que eu vejo na clínica? A medida protetiva. A medida protetiva, o narcisista, ele já recua. Ele já recua, porque ele não quer ser visto como um abusador, ele não quer uma medida protetiva no nome dele, ele não quer que as pessoas saibam que ele tem uma medida protetiva. Então, isso invalida ele como o bom marido. Ele quer sair como um bom marido, inclusive. Inclusive, quando ele sai, existe toda uma campanha de difamação para falar que a vítima traiu ele, que a vítima é descontrolada, louca e que ele é o bom moço. Já o psicopata, ele não está nem aí para a medida protetiva, ele vai infringir a medida, né? Então, assim, você consegue ver que até em relação às leis, quando é um narcisista, ele tende a respeitar mais. Não estou falando que todo narcisista vai respeitar, mas tende a respeitar mais por conta do medo da imagem dele. E quando você escreveu esse livro aqui, o que tem nesse livro? O que as pessoas vão achar aqui? Esse livro, ele tem histórias histórias reais de mulheres. Então, assim, eu fui, dentro do programa terapêutico das minhas pacientes, eu fui trazendo um pouco de cada paciente e colocando em cada personagem. Então, dentro do livro, para você reconhecer os mecanismos de manipulação, as feridas que traz desde a infância, os padrões que se repete, os comportamentos que ela traz que fazem com que ela esteja vulnerável a uma pessoa abusadora, né? Os comportamentos que ela precisa desenvolver, tudo isso está dentro da história das histórias dessas mulheres, para que ela, de maneira fácil, ela consiga se ver, né? Aquilo que a gente estava falando da dissociação, ela se vê na história de uma outra pessoa. E aí, cada capítulo tem exercícios, né? Então, assim, o exercício para ela entender quais são essas feridas que ela carrega, que gera tanto medo que ela paralisa. De onde vem esse medo do abandono, esse medo da solidão? Né? E aí ela vai identificando para entender que, opa, eu já sou uma mulher adulta. Eu não preciso ter aquele medo que aquela criança sentia. Eu posso. Olha, e aí ela vai trazendo. Nossa, quantas coisas eu já vivi, quantas experiências eu tenho, quantas dores eu suportei, quantas situações difíceis eu consegui vencer. Então, eu tenho suporte para isso. Eu já fui corajosa nessa situação. Eu já superei a perda de um ente querido. Eu já fui mãe, mesmo sem apoio, eu consegui, né, criar o meu filho. Então, ela vai vendo os recursos emocionais que ela tem. E aí ela vai entendendo quais são os comportamentos que ela precisa melhorar para afastar esse tipo de pessoa. Então, aprender a dizer não. Né? Ela vai também ali, tem uma questão, um exercício para
Depois que essa mulher sai de um relacionamento abusivo, vem o quê? Os pensamentos obsessivos, vem a ansiedade, o sentimento de injustiça por ter vivido tudo aquilo. Então, ela aprende também, nesses exercícios, a lidar, a superar isso, né? Opa, peraí, deixa eu lembrar aqui de tudo que eu passei, que eu não quero mais. Deixa eu projetar aqui o que eu quero para minha vida. O que eu deixei para trás que eu preciso fazer agora? Quais são os sonhos que eu engavetei? Quem sou eu agora? Né? Porque ela se perde de si. Então, E existe grande risco, se não fizer esse processo, de voltar até pro próprio relacionamento, né? Porque, como você disse, ele pode vir atrás. Ele vem atrás. O narcisista, ele volta atrás só para poder bagunçar a vida da vítima e mostrar, olha, tá vendo como eu tenho poder sobre as suas emoções? O que eu vejo, Karina? 4 caminhos, assim, dessa mulher que não se cura. Ela acaba tendo recaída, porque passa um tempo depois do término, ela começa a afastar as memórias de dor, né? Os abusos, ela vai se esquecendo, porque é até um mecanismo de proteção do nosso cérebro, e vem à tona as memórias positivas lá do início, porque essas estão bem gravadas, já que foram formadas na fase da paixão. E aí, nesse cenário, normalmente, que o narcisista aparece, depois de alguns meses ali depois do término. E aí é a fase, assim, onde ela já está naquela crise de abstinência, porque ela está sentindo falta da migalha afetiva, e aí ela acaba tendo recaída. Segundo ponto, ela acaba... então, ela conseguiu se desvincular desse ex, ela acaba entrando em outro relacionamento abusivo, com o mesmo padrão tóxico. Às vezes, de perfil, de personalidade diferente, mas o mesmo padrão tóxico. Por quê? Porque é confortável para ela, é familiar. E aí ela tá ali e passou um tempo ali da fase, ela já começa aquilo, né? Ela entrou na fase do love bomb, ela se entrega, vai de cabeça, quando ela vê, ela tá vivendo as mesmas coisas. Né? Agora é diferente. Né? Só que não, né? Só que não. Terceiro ponto, ela acaba muitas vezes eu diria, sabotando uma relação que poderia ser boa para ela. Por quê? Ela começa a se relacionar e ela está sendo vista, ela está sendo ajudada, ela está sendo respeitada, ela começa a achar aquilo monótono. Isso não é para mim. E aí ela né, tem aquele padrão tóxico de intensidade, ela sente falta daquela montanha-russa emocional. Muitas vezes ela vai ter uma desconfiança crônica, porque ela era traída naquele relacionamento. Então, ela vai trazendo padrões tóxicos do outro relacionamento para esse relacionamento. E acaba terminando. E o quarto ponto se fecha. Se fecha para relacionamento. Não quero mais sofrer. E aí não abre nem a possibilidade de se relacionar. Então, olha como que é grave a gente sair de um relacionamento desse e não olhar para dentro. Não olhar para dentro e começar a entender. Se você não olhar o que em você permitiu que o outro te machucasse, porque existe uma permissão. Existe. E é isso que assim, acho muito importante a gente falar, que eu vejo muito hoje, é o seguinte, todo mundo falando sobre narcisismo e todas as vítimas querendo ser PhD em narcisismo. Então, assim, ela sai do relacionamento e ela só fica ali. O que o narcisista faz? Quais são os tipos de comportamento? O que ele faz? E aí ela sabe tudo do transtorno. Ela sabe todos os tipos. E aí, ele fez isso comigo, ele fez isso comigo, ele também fez isso comigo. Tá, ok. Entendi. Validou, né? Porque ela precisa dessa resposta. Então, assim, eu acho que quando a pessoa... O primeiro ponto, beleza, autoconsciência, eu entendi o que eu vivi. Isso. Agora, depois dessa fase, ela precisa sair desse vício de ficar, ele é assim, ele é um monstro, ele é isso, ele é aquilo. Não, peraí, o que existe em mim que eu me conectei com ele
que eu insisti nessa relação, que eu me permiti me afastar da minha família, dos meus amigos, que eu me permiti parar de ir para academia, né, me afastar dos meus hobbies, que eu me permiti ser desrespeitada a esse ponto. Por que eu insisti? Então, é nela que está o processo de cura. Mas aí é muito fácil ela entrar numa vitimização, porque aí ela consegue o apoio, o ganho secundário. O apoio, nossa, não acredito que você passou por isso. Nossa, sinto muito, tô aqui se você precisar. E aí ela recebe o apoio. E aí é muito fácil ficar naquele lugar. Sim. Porque ali não tem autorresponsabilidade, não tem esforço, não tem que olhar para as dores. Mas só depois que a gente olha para as dores, para o mais... Que a gente se protege, né? E uma outra coisa que eu falo quando eu tenho um paciente que entra nesse discurso e que o marido é agressor, e elas falam frases do tipo, mas ele é um bom pai, mas ele é ele é legal nisso, ele é legal naquilo. Uma coisa que um dia caiu uma ficha para mim, e aí eu compartilho com elas, é o seguinte: a gente tem, desde a infância, um modelo de monstro, um modelo do que é ser ruim, né? Seja nas novelas ou nos filmes, em geral, pelo menos nos filmes da minha época. Hoje até que não, hoje tem mais manipuladores, né? Mas sempre o inimigo do Superman, por exemplo, ele era feio, ele era maldoso desde o começo. Ele nunca foi um bonzinho que tinha comportamento mau. Era sempre maldoso, né? Sempre o vilão, ele era um vilão real, feio, inclusive, né? É feio, fedido, é sempre assim. E o vilão da vida normal, ele não é assim. Né? Ele é uma pessoa, como você trouxe, às vezes com um cara, ele é sociável, ele é inteligente, ele pode ser bonito, ele pode generoso ser cheiroso, com as pessoas de fora, generoso, né? E ainda assim, nessa mesma pessoa ter tantos comportamentos de manipulação, de agressão e tudo mais. Eu acho que isso no imaginário nosso precisa de atenção. Porque a gente tende a achar que, né, tende a minimizar. Como se não fosse um monstro. Ele não é um monstro. No fundo, ele é bom. No fundo, ele não existe no fundo. Ou é ou não é. Exato. E no nosso imaginário, o que a gente tem? A gente tem a fera, né? E se eu for boazinha, boa moça, se eu me sacrificar, eu mudo a fera e transforma a fera num príncipe encantado. A Bela e a Fera, total, né? Quando a gente vai quando a gente vai para os filmes, para as músicas, né, para o amor romântico, a gente começa a perceber o quanto que o amor romântico ele vem distorcendo a nossa mente para aceitar o desrespeito. Então, assim, o amor é a força mais poderosa do mundo que vai transformar a outra pessoa. Não vai. O teu amor não consegue transformar a maldade em bondade. Mas a gente vê isso. O amor para recordar, a mulher boazinha lá, que o cara é mau, e aí, de repente, ele se torna um bonzinho, porque ela sustentou, porque ela acreditou, né? Quantos filmes que a gente não vê que o cara traiu e aí aquela mulher ela foi fiel, ela suportou e aí ele se torna bom. Então a gente começa a aprender que o amor suporta tudo. E que transforma, né? E que vem até... E aí tem muita gente que traz aquele versículo da Bíblia, né? O amor tudo crê, tudo suporta. Não, gente, ali a Bíblia está falando do amor ágape. Né? O amor de Deus por nós. Não é o amor conjugal. O amor conjugal não suporta tudo. O amor conjugal não suporta traições, não suporta desrespeito, não suporta maus tratos, não. E isso também, aí a gente vem, né, tem uma questão religiosa que muitas vítimas acabam permanecendo nesse relacionamento porque começam a ouvir isso. Não, o divórcio é pecado. E a mulher você não pode divorciar.
Sendo que esse versículo da Bíblia, Malaquias 2,16, está escrito, Deus odeia o divórcio e o homem que se veste de violência como se veste de roupas. Então, ele está falando que ele odeia a violência. Na Bíblia tem várias exceções ao divórcio. Assim, o casamento é uma instituição divina. Ok, mas por que na Bíblia está escrito sobre o abandono, sobre a violência, sobre a traição? Porque, né? Então, Deus odeia muito mais a violência, a humilhação, do que Deus que é esse, que pai que é esse, que quer a filha sofrendo abusos, humilhações, né? Se Deus é amor... Não faz sentido, né? Não tem coerência. Eu sempre falo isso. Não tem coerência. Esse pai que as pessoas acreditam que é extremamente generoso, não pode aceitar. Não tem como. Não tem coerência. Então, eu falo sempre assim, né? Quando... muda a sua oração, porque essa mulher, ela está pedindo para que Deus mude uma pessoa que não quer mudar. Ai, Deus, faça um milagre, mude o narcisista. Não, o narcisista, ele gosta de ser assim, ele tem vantagens em ser assim, ele não tem autorresponsabilidade, ele não reconhece os próprios erros e não tem empatia. Então, ele acha que ele é perfeito, que é dono do mundo e que quem tem que mudar é você, porque você é fraca demais, você é sensível demais, né? Você é muito frescurenta. Ele não tem problema. Então, ao invés de pedir tanto para Deus fazer um milagre nesse narcisista, peça para Deus fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, né? E aí, com certeza, ela vai se ver liberta dali. Quando ela mudar a oração, quando ela começar a falar com Deus, né? Porque eu falo muito isso. Lá no altar, né? Ele jurou respeitar e amar essa mulher como Cristo amou a igreja. Se ele desrespeita, ele já está quebrando os acordos matrimoniais. Uhum. E aí ela fica presa à ideia da família, porque muitas vezes ela não teve uma família funcional. Então ela quer construir a família. E ela bota a família acima da saúde, do respeito por si própria, dos filhos, de tudo. Então vamos voltar e olhar para dentro. Uhum. O que eu posso suportar, o que eu não posso suportar. O amor não suporta tudo. Muito bom, adorei conversar com você. Demorou demais pra gente ter esse encontro, né? Que delícia. Que bom, mas foi muito bom. A porta tá super aberta pra você voltar aqui, pra gente... Eu agradeço. Tenho certeza que esse assunto... já até peço aqui pra vocês deixarem a curtida. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve. Compartilha esse conteúdo. Você sempre tem uma amiga, se não é você, que está passando por alguma coisa assim. A única coisa que a gente pede é para você... Deixa um coraçãozinho, um emojizinho, para o YouTube entender que esse é um assunto extremamente importante, que pode mudar a vida de alguém. Né? A Andressa falou que coisas... Pode despertar, né? Pode alguém. Despertar a libélula aí dentro. Então, a gente pede isso. Sim. E deixa aqui as suas perguntas para a Andressa também, que depois eu repasso para ela. Sim. Como que as pessoas fazem para te encontrar? É @Andressa Taqueta. T-A-K-E-T-A. Eu vou deixar aqui embaixo também, tá bom? Que é mais dificinho, né? Mas em todos os lugares. Instagram, YouTube, tudo Andressa Taqueta. Uhum. E eu vou deixar também o nome do livro para vocês, então vocês vão conseguir clicar e já ir direto para ver o livro dela que está aqui, o Voa Libélula, Recupere Suas Asas após um relacionamento narcisista. E também eu quero deixar um recado para quem é terapeuta, psicóloga, né? Eu tenho uma formação com um método direcionado para relacionamento narcisista, porque o que eu vejo hoje em dia são muitas pessoas assim com dificuldade até de entender ali e de ter uma ferramenta para ajudar essa pessoa a sair dali, não só sair, mas permanecer, se recuperar, porque é um vício emocional, né? Tem um vínculo traumático, um relacionamento deixa traumas profundos e às vezes tem muitas pessoas que se curam, né? Que saem de um relacionamento abusivo e querem ajudar outras pessoas. Mas é muito importante que a gente tenha responsabilidade, ética, validação científica, porque muitas vezes
pode até retraumatizar um paciente desse, né? Com certeza. Eu vou traduzir o que ela está falando aqui para vocês. É o seguinte, tem gente que, na super boa intenção, e até querendo reviver, enfim, né, e descobrir uma forma de ganhar com isso, abre perfil de viver uma relação abusiva, clica aqui para você aprender a sair, e às vezes a pessoa não tem informação para isso. O fato dela ter vivido uma relação não significa que ela tenha as ferramentas que possa te ajudar. É muito importante que vocês saibam quem é que vai cuidar de vocês e se tem informação para isso, tá? E a Andressa tem. E a gente valoriza demais a responsabilidade de cuidar de vocês. Aqui é um canal que a gente traz pessoas com responsabilidade para cuidar. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço. Prazer em te conhecer. Obrigada. Aqui. Um beijo. Adorei. Pessoal, muito obrigada por vocês estarem aqui. Até a semana que vem. Beijo, tchau, tchau.